Excelente. Tenho uma pergunta. Como encontro o centro de custo de determinado departamento? P. Você tem de falar com o analista de orçamento do departamento. D. Você sabe quem é o analista de orçamento para Tools Works a sede? Eu estou tentando preencher um formulário e não sei qual é o centro de custo apropriado. P. Só sei que quando você precisa do número do centro de custo, você liga para o seu analista de orçamento. 19. A arte de enganar. D. Você tem um centro de custo no seu departamento aí no Texas. P. Temos o nosso próprio centro de custo, mas eles não nos dão a lista com todos eles. D. Quantos dígitos tem o centro de custo? Por exemplo, qual é o seu centro de custo? P. Bem, você trabalha no 9WC ou no SAT. Didi não tinha a menor ideia de quais eram esses departamentos ou grupos, mas isso não importava. Ela respondeu, D. 9WC. P. Então em geral são 4 dígitos. Onde você disse que trabalhava? D. Na sede em Tools Works. P. Bem, aqui tem um para Tools Works, é uma 5N, com N de Nancy. Falando apenas o tempo suficiente com alguém que estava disposto a ajudar, Didi conseguiu o número do centro de custo de que precisava, uma daquelas informações que ninguém pensa em proteger, porque parece algo que nunca terá valor para uma pessoa de fora. A terceira ligação, um número errado útil. A próxima etapa para Didi seria explorar o número do centro de custo e transformá-lo em algo de valor verdadeiro, usando-o como uma ficha de pôquer. Ela começou ligando para o departamento de imóveis fingindo ter ligado para um número errado. Começando com um desculpe incomodar, mas ela disse que era uma funcionária que havia perdido a lista de telefones da empresa e perguntou para quem ela deveria ligar para conseguir uma outra cópia. O homem disse que a cópia impressa estava desatualizada, porque ela estava disponível no site da intranet da empresa. Didi disse que preferia usar uma cópia impressa e o homem disse para ela ligar para publicações e, em seguida, sem que ela pedisse, talvez só para manter a senhora com voz sexy mais um pouco na linha, procurou o número e o forneceu para ela. A quarta ligação, Bart, em publicações, ela falou com um homem chamado Bart. Didi disse que era de Tools Works e que eles tinham um consultor novo que precisava de uma cópia da lista de telefones da empresa. Ela disse que uma cópia impressa funcionaria melhor para o consultor, mesmo que estivesse meio desatualizada. Bart disse que ela teria de preencher um formulário de requisição e enviá-lo para ele. Didi disse que estava sem formulários e com muita pressa, e perguntou se Bart não poderia fazer o favor de preencher o formulário para ela. Ele concordou, não muito entusiasmado, e Didi forneceu os detalhes. Como o endereço da contratada fictícia, ela deu o número daquilo que os engenheiros sociais chamam de Naildrap, o qual, nesse caso, era uma empresa de caixas postais na qual a sua empresa alugava caixas postais para situações como aquela. A preliminar anterior tornou-se útil agora, seria cobrada uma taxa pelo custo e envio da lista. Muito bem, Didi deu o centro de custo de Tools Works. 1 a 5N, com N de Nancy. 20. Capítulo 2. Quando as informações não são inofensivas. 21. Alguns dias depois, quando chegou a lista de telefones corporativos, Didi descobriu que isso valia mais a pena do que ela havia imaginado. Ela não apenas tinha os nomes e números de telefones, mas também quem trabalhava para quem, a estrutura corporativa de toda a organização. A senhora de voz forte estava pronta para começar a caçar o seu talento e fazer ligações telefônicas em busca de pessoas. Ela havia trapaceado as informações que precisava ter para iniciar o seu ataque usando o dom da palavra lapidado ao máximo que cada engenheiro social habilidoso tem. Agora ela estava pronta para receber a recompensa. Assim como as peças de um quebra-cabeça, cada informação parece irrelevante sozinha. Porém, quando as peças são juntadas, uma figura aparece. Neste caso, a figura do engenheiro social mostrou toda a estrutura interna da empresa. Analisando a trapaça. Neste ataque da engenharia social, Didi começou conseguindo os telefones dos 3 departamentos da empresa-alvo. Isso foi fácil, os números que ela queria não eram segredo, particularmente para os empregados. Um engenheiro social aprende a se fazer passar por alguém de dentro da empresa e Didi fazia isso com habilidade. Um dos números de telefone a levaram a um número de centro de custo, o qual foi usado em seguida para obter uma cópia da lista de telefones dos funcionários da empresa. As principais ferramentas que ela precisava ter, parecer amistosa, usar um pouco do jargão corporativo e, com a última vítima, jogar um pouco de areia nos olhos dos outros. E mais uma ferramenta, um elemento essencial que não pode ser adquirido facilmente: as habilidades de manipulação do engenheiro social refinadas por meio de extensa prática e as lições não escritas pelas gerações de homens de confiança. Mais informações valiosas. Eilam de um número de centro de custo e dos ramais dos telefones internos. Quais outras informações aparentemente inúteis podem ser valiosíssimas para o seu inimigo? Ligação telefônica para Peter Abelway. A voz no outro lado da linha diz: Sou Tom. Da Parkhurst Travel. As suas passagens para São Francisco estão prontas. Você quer que as entreguemos ou vai retirá-las? Mail drop. O termo do engenheiro social para uma caixa postal alugada, em geral com um nome fictício, a qual é usada para o recebimento de documentos ou pacotes que a vítima foi convencida a enviar. Jargão. Mitnick. Recado do 22. A arte de enganar São Francisco, diz Peter. Eu não vou para São Francisco. O senhor é Peter Abyss. Sim, mas eu não tenho nenhuma viagem programada. Bem, disse o interlocutor com uma risada amistosa, você tem certeza de que não quer ir a São Francisco, se você acha que pode convencer o meu chefe? Retruca Peter, brincando com a conversa amistosa. Parece que houve alguma confusão, salienta o interlocutor. No nosso sistema, tomamos as providências de viagem pelo número de empregado. Talvez alguém tenha usado o número errado. Qual é o seu número de empregado? Peter informa o seu número. E por que não? Ele aparece em quase todos os formulários pessoais que preenche. Muitas pessoas da empresa têm acesso a ele: recursos humanos, folha de pagamento e, obviamente, a agência externa de viagens. Ninguém trata um número de empregado como um segredo. Que diferença faria? A resposta não é difícil de descobrir. 2 ou 3 informações seriam o suficiente para montar uma farsa efetiva ao engenheiro social usando a identidade de outra pessoa. Consiga o nome de um empregado, o seu número de telefone, o seu número de empregado, e quem sabe também o nome e número de telefone do seu gerente, e um engenheiro social a caminho de ser competente tem a maior parte daquilo que ele precisa para parecer autêntico para o próximo alvo. Se alguém dizendo que era de outro departamento dentro da sua empresa ligasse ontem, desse um motivo plausível e pedisse o seu número de empregado, você relutaria em dar-lhe a informação. E por falar nisso, qual é o seu número de seguro social? A moral da história é: não dê nenhuma informação pessoal ou interna da empresa, nem identificadores para ninguém, a menos que a sua voz seja conhecida e o solicitante tenha necessidade de saber a informação. Evitando a trapaça. A sua empresa tem a responsabilidade de informar os empregados sobre como pode ocorrer um erro sério quando informações não públicas são tratadas da forma errada. Uma política de segurança bem desenvolvida, combinada à educação e treinamento adequados, aumenta bastante a consciência do empregado sobre o tratamento correto das informações comerciais corporativas.
Uma política de classificação de dados ajuda você a implementar os controles adequados para a divulgação das informações. Sem uma política de classificação de dados, todas as informações internas devem ser consideradas confidenciais, a menos que seja especificado o contrário. Use estas etapas para proteger a sua empresa contra a divulgação de informações aparentemente inofensivas. Item: o Departamento de Segurança das Informações precisa realizar o treinamento da conscientização, o qual detalha os métodos usados pelos engenheiros sociais. O método descrito no recado do capítulo 2: quando as informações não são inofensivas. 23. Anteriormente é 3. Obtenção de informações aparentemente não sigilosas e o seu uso como uma ficha de pôquer para ganhar a confiança de curto prazo. Cada um dos empregados precisa ter consciência de que o falo de um interlocutor ter conhecimento dos procedimentos da empresa, da linguagem e dos identificadores internos não dá de maneira nenhuma a forma ou a autenticação para o solicitante, nem o autoriza a ter a necessidade de saber as informações. Um interlocutor pode ser um ex-empregado ou contratado com as informações internas requisitas. Da mesma forma, cada corporação tem a responsabilidade de determinar o método apropriado de autenticação a ser usado quando os empregados interagem com as pessoas que eles não conhecem pessoalmente ou pelo telefone. A pessoa ou as pessoas que têm o papel e a responsabilidade de criar uma política de classificação de dados devem examinar os tipos de detalhes que parecem inofensivos e podem ser usados para obter o acesso dos empregados legítimos, mas esses detalhes podem levar a informações sigilosas. Embora você nunca daria os códigos de acesso do seu cartão eletrônico, diria a alguém qual servidor você usa para desenvolver produtos de software para a empresa. Essas informações poderiam ser usadas por uma pessoa que finge ser outra que tem acesso legítimo à rede corporativa. O simples conhecimento da terminologia interna pode fazer com que um engenheiro social pareça assumir autoridade e conhecimento. O atacante quase sempre usa esse erro comum de conceito para fazer com que suas vítimas colaborem. Por exemplo, um ID de comerciante é um identificador que as pessoas do departamento de contas novas de um banco usam todos os dias. Mas tal identificador é exatamente igual a uma senha. Se cada um dos empregados entender a natureza desse identificador, o qual é usado para autenticar positivamente um solicitante, eles poderão tratá-lo com mais respeito. Nenhuma empresa bem, pelo menos muito poucas, dá os números dos telefones diretos de seus CEOs ou diretores. A maioria das empresas, porém, não se preocupa em dar os números de telefones da maioria dos departamentos e grupos de trabalho da organização, particularmente para alguém que é ou parece ser um empregado. Uma medida de contra-ataque possível seria implementar uma política que proíbe a divulgação dos números internos de funcionários, contratados, consultores e temporários para as pessoas que não são da empresa. O mais importante é desenvolver um procedimento passo a passo para identificar positivamente se um interlocutor que está pedindo os números de telefone é de fato um empregado. Como diz o ditado, até mesmo os verdadeiros paranoicos provavelmente têm inimigos. Devemos assumir que cada empresa também tem os seus atacantes que visam a infraestrutura da rede para comprometer os segredos da empresa. Não acabe sendo uma estatística nos crimes de computadores, está mais do que na hora de armazenar as defesas necessárias implementando controles adequados por meio de políticas de segurança e procedimentos bem planejados. Os códigos contábeis dos grupos de trabalho e departamentos, bem como as cópias do diretório corporativo, uma cópia impressa, um arquivo de dados ou uma lista eletrônica de telefones na intranet, são alvos frequentes dos engenheiros sociais. Cada empresa precisa ter uma política escrita e bem divulgada sobre a revelação desse tipo de informação. As salvaguardas Mitnick tem recado do 24. A arte de enganar deve incluir a manutenção de um registro de auditoria que estabelece os casos em que as informações sigilosas são divulgadas para as pessoas de fora da empresa. E tem informações, tais como um número de empregado, por si só, não devem ser usadas como nenhum tipo de autenticação. Todo empregado deve ser treinado para verificar não apenas a identidade do solicitante, como também a necessidade que o requisitante tem de saber. E tem no seu treinamento de segurança, você deve pensar em ensinar essa abordagem aos funcionários. Sempre que um estranho pedir um favor, saiba primeiro como negar educadamente até que a solicitação possa ser verificada. Em seguida, antes de ceder ao desejo natural de ser o Ezar ou a senhora. Ajuda, siga as políticas e os procedimentos da empresa com relação à verificação e divulgação das informações não públicas. Esse estilo pode ir contra a nossa tendência natural de ajudar os outros, mas um pouco de paranoia saudável pode ser necessária para evitar ser a próxima vítima do engenheiro social. Como mostraram as histórias deste capítulo, as informações aparentemente inofensivas podem ser a chave para os segredos mais valiosos da sua empresa. O ataque direto, simplesmente pedindo. Os ataques de engenharia social são complicados e envolvem diversas etapas e planejamento elaborado, além de combinar o conhecimento da manipulação e tecnologia. Sempre achei incrível como um engenheiro social habilidoso pode atingir esse objetivo com um ataque simples e direto. Como você verá, às vezes tudo o que ele precisa é simplesmente pedir as informações. Um lap rápido. Você quer saber o telefone de alguém que não está na lista. Um engenheiro social pode lhe dar meia dúzia de maneiras, e você encontrará algumas delas descritas nas histórias deste livro, mas provavelmente o cenário mais simples é aquele que usa uma única ligação telefônica como esta, a seguir o número. Por favor, o atacante discou para o número particular da empresa de telefonia do LAC, o Centro Mecanizado de Designação de Linhas. Uma mulher respondeu e ele disse: Olá, aqui Paulo Anthony. Eu sou um técnico de cabos. Ouça, uma caixa de terminal aqui foi queimada em um incêndio. Os policiais acham que algum maluco tentou queimar sua própria casa para receber o seguro. Eles me mandaram aqui sozinho para tentar refazer a fiação de todo este terminal de 200 pares. Eu estou precisando de ajuda. Quais instalações deveriam estar funcionando na Solsmain 6723? Em outras empresas de telefonia, a pessoa chamada deveria saber que as informações de pesquisa inversa sobre os números não publicados devem ser fornecidas apenas para o pessoal autorizado da própria empresa de telefonia. Mas o LAC só é conhecido dos empregados da empresa de telefonia. E embora eles nunca deem informações para o público, quem iria se recusar a ajudar um homem da empresa que está tentando dar conta de uma tarefa difícil? Ela lamentou o fato, porque ela mesma já havia tido dias ruins no trabalho e poderia quebrar um pouco as regras para ajudar um colega com problemas. Ela forneceu o cabo, os pares e cada número em funcionamento designado para aquele endereço. Analisando a trapaça. Como você vai notar em todas essas histórias, o conhecimento da linguagem de uma empresa e de sua estrutura corporativa, seus vários escritórios e departamentos, o que cada um deles faz e as informações que tem faz parte da bagagem essencial de truques de um engenheiro social bem-sucedido. É da natureza humana confiar em nossos colegas, particularmente quando a solicitação passa no teste como sendo razoável. Os engenheiros sociais usam esse conhecimento para explorar suas vítimas e atingir seus objetivos. Um jovem em fuga, um homem que chamaremos de Frank Parsons, estava foragido há anos, e ainda era procurado pelo governo federal por fazer parte de um grupo anti-guerra nos anos de 1960. Nos restaurantes, ele se sentava de frente para a porta e tinha um jeito desconcertante de sempre estar olhando para trás. Ele se mudava de tempos em tempos. Certa vez Frank chegou em uma cidade que não conhecia e começou a procurar emprego.
Para alguém como Frank, com as suas habilidades bem desenvolvidas com computadores, e também com habilidades de engenharia social, embora ele nunca tenha relacionado isso em uma proposta de emprego, encontrar um bom trabalho em geral não era problema. Exceto nas épocas em que a economia estava muito difícil, o talento das pessoas com um bom conhecimento técnico de computadores estava em alta e elas não tinham muitos problemas para dar um jeito. Frank rapidamente encontrou uma oportunidade de emprego com um bom salário em uma empresa grande perto de onde ele estava morando. Isso é perfeito, pensou. Mas quando começou a preencher os formulários para o emprego, encontrou um empecilho. O empregador exigia que o candidato fornecesse uma cópia da sua ficha criminal, a qual ele teria de obter na polícia estadual. A pilha de documentos do emprego incluía um formulário para solicitar esse documento, e o formulário tinha um quadradinho para uma impressão digital. Embora eles estivessem pedindo uma digital apenas do indicador direito, se eles a comparassem com uma do banco de dados do FBI, ele provavelmente em breve estaria trabalhando na cozinha de um resort financiado pelo governo federal. Ocorreu a Frank que talvez, apenas talvez, ele ainda pudesse contornar esse problema. Talvez o Estado não enviasse aquelas amostras de digitais para o FBI. Como descobriria isso? Como? Ele era um engenheiro social. Como você acha que ele descobriu? Ele fez uma ligação telefônica para a polícia estadual. Olá. Estamos fazendo um estudo para o Departamento de Justiça do Estado. Estamos pesquisando os requisitos para implementar um novo sistema de identificação de digitais. Posso falar com alguém que conheça aquilo que estamos fazendo e que possa nos ajudar? Quando o especialista local veio ao telefone, Frank fez uma série de perguntas sobre quais sistemas eles usavam e as capacidades de pesquisa e armazenamento de dados das digitais. Eles haviam tido algum problema com o equipamento. Eles estavam ligados à pesquisa de digitais do Centro Nacional de Informações sobre o Crime, SIC, ou a jurisdição era apenas dentro do Estado. O equipamento era fácil e todos poderiam aprender a usar. Astuciosamente, ele incluiu a pergunta-chave entre as outras. A resposta soou como música para seus ouvidos. Não, eles não estavam ligados ao SIC, eles verificavam apenas no Índice de Informações Criminais, CI. Mitnick, a arte de enganar. 26. Recado do Capítulo 3. O ataque direto, simplesmente pedindo. Mitnick. Os trapaceiros de informações experientes não têm escrúpulos em ligar para os governos federal, estadual ou municipal para saber os procedimentos da aplicação das leis. Com tais informações em mãos, o engenheiro social pode contornar as verificações de segurança padrão da sua empresa. Isso era tudo que Frank precisava saber. Ele não lia nenhum registro naquele estado, de modo que enviou o pedido de emprego, foi contratado e ninguém jamais apareceu na sua mesa um dia com esta conversa. Estes senhores são do FBI e gostariam de conversar com você.